Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Amém, aleluia. Evangelho de Marcos, Glória a Deus. Aleluia. capítulo de número 16. Nós vamos ler o verso de número 15 até o verso de número 18. Quem não tiver a palavra, cola no irmão, na irmã, mas não fique nessa noite sem mencionar a poderosa palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, do verso de número 15 ao verso de número 18. Quem achou em alto e bom som, pode dizer amém? Amém! E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? O verso que nós vamos ter por base é o verso de número 15. Amém. Que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Segundo a narrativa do nosso irmão Marcos, Jesus, antes de ser levado ao céu, ele vai deixar o que podemos classificar como uma ordenança, onde ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho, nós sabemos que é o conjunto de ensinamentos, preceitos, instrução que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para que nós pudéssemos propagar, anunciar, evangelizar, pregar a toda criatura. Segundo o apóstolo Paulo, este evangelho é poder de Deus. Segundo a visão de Marcos, Jesus está emitindo uma ordem para anunciar o evangelho. E que evangelho é esse? É o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, o evangelho da mudança, o evangelho que ele transforma, muda a vida do homem e da mulher. Jesus quer que seus ensinamentos venham a ser conhecido por todos. Por isso que ele deixa essa ordem: ide por todo mundo. Ele poderia chegar para os discípulos e falar: olha, vocês conviveram comigo, vocês absorveram muitos ensinamentos, muitas mensagens que eu trouxe para vocês, então guarda para vocês isso aí. Jesus poderia ter falado: isso é um segredo entre nós, mas não foi essa a ordem que ele deixou.
Jesus, a ordem deixada por ele é essa. Ele disse antes de ser levado aos céus, em uma das suas últimas palavras, dizendo para eles: ide por todo o mundo e pregue este evangelho. Anuncie a poderosa palavra de Deus. Fale da poderosa palavra do Senhor. Anunciar o evangelho é a explanação da palavra, com um objetivo. 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando eu anuncio o evangelho, eu quero que o perdido encontre o caminho. Eu quero que o enfermo encontre a cura. Eu quero que sem esperança saia esperançoso. Eu quero que o debilitado volte a ser hidratado. Eu quero que aquele que tem fome se alimente da palavra, porque a palavra é pão. Aquele que tem sede, beba da água da palavra. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, quando Jesus disse: pregai o evangelho, ele não classifica o tipo de pessoa, ele não classifica a nação, mas ele faz um resumo dizendo: a toda criatura. Amém. Glória a Deus. Ainda hoje, essa ordem de Jesus está de pé. Há uma necessidade de pregarmos o evangelho da salvação. Há uma necessidade de pregarmos o evangelho da libertação. O evangelho que muda, o evangelho que restaura, o evangelho que põe o caído de pé na presença de Deus. O evangelho que tira o homem excluído da sociedade, onde a sociedade já abriu mão, diz que para ele não tem mais solução. Esse evangelho põe de pé, dá nome, dá sobrenome e faz um grande pregador para a glória do nome de Jesus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 verso 16, a parte B: porque o evangelho é poder de Deus. Mas é poder para quem? Para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho só pode causar transformação, o evangelho só pode causar mudança se acreditar nele. Se eu não acreditar na palavra, se eu não acreditar nos ensinamentos, se eu não acreditar nos preceitos, se eu não acreditar na instrução que Jesus Cristo deixou, esse evangelho não causa nada. Eu posso ser um homem mais excluído diante da sociedade, eu posso ser considerado a ovelha negra da família, mas se eu acreditar que esse evangelho transforma, deixa eu lhe dizer, ele transforma. Se eu acreditar que esse evangelho muda, ele muda. Se eu acreditar no poder da palavra de Deus, ela ainda faz coisas maravilhosas. Quem estava falando isso? O apóstolo Paulo. Em dizer: olha, porque é o poder de Deus, é a força de Deus, é a onipotência de Deus. Para quê? Para que todo aquele que nele crê alcance salvação. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele não discriminou as pessoas, ele deixou uma porta aberta. É branco, o evangelho salva. É negro, o evangelho salva. É magro, o evangelho salva.
É gordo, o Evangelho salva. É brasileiro, o Evangelho salva. É estrangeiro, o Evangelho salva. Sabe o que é que ele estava dizendo? A porta do Evangelho está aberta. A porta da salvação está aberta. Entra pela porta do Evangelho que encontra salvação. Sabe por que estamos aqui? Porque desde aquele dia, antes dele ser levado ao céu, quando ele chega para aqueles discípulos e diz assim: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aqueles discípulos levaram a sério a palavra de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eles não ficaram parados. É bem verdade que quando Jesus foi embora, ficaram tristes, ficaram chateados. Mas quando Jesus estava presente, Jesus diz: ó, eu vou enviar alguém para vos auxiliar. Eu vou enviar alguém para vos encorajar, para orientar. E sabe que a Bíblia diz que o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus. Olha a força do Evangelho. O Espírito Santo veio, onde a Bíblia diz que estavam reunidos e unidos no mesmo lugar. Aleluia. 600 homens. Aí começou a cair. 500, 400, 300, 250. E quando ficou somente um número de 120, que estavam lá para cumprir o ide de Jesus. Eles sabiam: Senhor, por nossas forças não dá. Mas Jesus mandou o que nós chamamos de combustível na vida do ser humano, do homem e da mulher, que chama Espírito Santo de Deus. Quando eles estão em um dia de oração, eles começam a perceber um barulho diferente. Se tivesse alguns curiosos lá dentro, poderia pensar: será que esse vento é de chuva? Será que mudou o tempo? Mas quem estava persistindo na oração, algo inexplicável, sentimento que só aquele que recebe pode dizer, mas mesmo assim o seu vocabulário é simples e pobre para descrever o que é receber batismo com o Espírito Santo. Estão lá, daqui a pouco os 120 começam a falar em línguas estranhas, começa a ser tomado pelo Espírito Santo. As pessoas que passam na porta começam a ouvir um barulho diferente. A curiosidade fica aguçada. O que está acontecendo lá dentro? É o que não estava acontecendo lá fora. O que estava acontecendo lá dentro é que o Espírito Santo veio para que eles se levantassem e pregassem o Evangelho. E olha, irmãos, a primeira pregação, Pedro, sem som, sem microfone Shure, Pedro, só no gogó, sem teologia, sem querer aplicar exegese, hermenêutica, simplesmente tomado pelo Espírito Santo, ele levou a sério: é para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Agora eu não estou sozinho não. O Espírito Santo já veio, o Consolador já veio, o combustível já veio, o ânimo já veio. Pedro abre a boca e com uma pregação, quase 5.000 almas levanta a mão e aceita Jesus Cristo como Salvador. E graças a Deus que esse Evangelho não parou até hoje.
Graças a Deus que esse evangelho não está interrompido. Graças a Deus que o evangelho da salvação ainda é pregado. Chegou certa vez no Brasil, através de Daniel Berg Gunavig. Chegou em Belém do Pará. Um dia chegou no estado de Minas Gerais. Um dia chegou em Monsenhor Paulo. E estamos aqui propagando o evangelho da salvação. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, chegou em Monsenhor Paulo. E eu não sei você, mas eu posso dar glória a Deus porque chegou nesse lugar. E o evangelho que chegou é o evangelho que salva, é o evangelho que batiza, e ainda é o evangelho que dá certeza de morar no céu. O evangelho segundo Paulo é poder, é força, é influência, é autoridade. Que em Marcos 16:17, que fizemos a leitura oficial, Jesus disse: olha, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Olha que Paulo diz que esse evangelho é poder. No verso 17, ele diz assim, e estes sinais hão de seguir os que crerem. Amém. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E para terminar ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o que esse evangelho faz? Expulsa demônio. O que esse evangelho faz? Batiza com o Espírito Santo. O que esse evangelho faz? Livra de todo perigo. O que esse evangelho faz? Quando bebe algo mortífero, não sofrerá dano algum. E ainda faz mais: coloca as mãos sobre os enfermos e eles são curados em nome de Jesus. Este evangelho não pode deixar de ser ministrado. Esse evangelho não pode parar de ser pregado. Este evangelho tem que ser anunciado. Porém, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, 16, e a parte A. Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho de Cristo. Enquanto Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, Paulo vai dizer que ele não sentia vergonha do evangelho de Cristo. Os sentimentos do evangelho não é tristeza. Os sentimentos do evangelho não é angústia. O sentimento do evangelho não é vergonha. O sentimento do evangelho não é a vexação. O sentimento do evangelho não é constrangimento, não. Qual é o sentimento do evangelho? Alegria. Qual é o sentimento do evangelho? Gozo. Qual é o sentimento do evangelho? Paz. Qual é o sentimento do evangelho? Renovo. Qual é o sentimento do evangelho? Esperança. Qual é o sentimento do evangelho? Convicção. Pois a palavra de Deus, que é o evangelho, ela consegue processar esses sentimentos na minha vida. Glória a Deus. Eu chego triste, mas aí eu vou lá para o livro e vejo Neemias dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Tem vezes que eu me sinto sozinho. Os amigos virtuais são 5.000, mas os amigos corporais se afastaram. Aí o evangelho me consola.
dizendo: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes eu me sinto perdido. Eu vou para o Evangelho, onde Jesus diz: eu sou o caminho. Muitas vezes estamos rodeados de mentira, mas o Evangelho é a verdade. Muitas vezes as pessoas pensam que morreu, acabou, mas o Evangelho me prova que não, que Ele é vida. Por isso que o Evangelho, ele não nos traz tristeza. É por isso que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho puro, o Evangelho genuíno, ele tem que ser pregado, pois esse Evangelho, ele transpassa o tempo. Desde o dia antes de Jesus ir, que ele deu a ordem, até hoje, o Evangelho já superou dias, o Evangelho já superou anos, o Evangelho já superou séculos, e o Evangelho ainda continua sendo pregado, porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porém, o Evangelho que Jesus mandou anunciar é o Evangelho da sua palavra. Existe o Evangelho que prega, usam o nome de Cristo, falam até de Cristo, porém andam adicionando um outro Evangelho. Este Evangelho, infelizmente, segundo nós vamos observar, tem tomado conta de muitas igrejas. É o Evangelho que pegaram a palavra, mas vamos acrescentar em cima da palavra. Esse Evangelho é genuíno, ninguém precisa acrescentar nada, não há filosofia, não há nada que alguém possa querer acrescentar acima deste Evangelho. Porém, estão pegando o Evangelho e acrescentando, como se esse Evangelho tivesse ultrapassado, como esse Evangelho tivesse perdido a sua força. Para a casa está cheia, vamos usar o Evangelho. Mas que jeito? De maneira certa? Não, de maneira errada. Vamos começar a falar de campanhas tirada do próprio Evangelho. Pega uma passagem de Josué em Jericó, vamos fazer 7 sexta-feira da vitória. Estão tirando do Evangelho, mas querendo adicionar dentro do Evangelho. Querem pegar o Evangelho e fazer campanha de Manassés, campanha de Gileade, tudo quanto é tipo de campanha, tirado do Evangelho, mas acrescentando ao Evangelho. Aí as pessoas que são arrebatadas, não são arrebatadas pelo Evangelho da verdade, pelo Evangelho que muda, que transforma, que o pecador chega todo sujo na igreja imundo, mas o Evangelho verdadeiro, ele purifica através da palavra, porque a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí percebemos que o verdadeiro Evangelho causa transformação. Ele bebia, veio para a igreja por causa do Evangelho. A palavra processou mudança, a palavra processou transformação, e as pessoas vão ver, ele bebia, agora não bebe mais. Mas quando o Evangelho é adicionado, as pessoas vêm,
bebendo e continuam bebendo, só que elas querem chegar pobre e sair rica, querem chegar com problema e sair sem nenhum problema. Esse evangelho traz vergonha, esse evangelho nos causa vergonha. Sabe por quê? Porque nós temos a essência, o evangelho genuíno. Ninguém precisa acrescentar nada à palavra. Outro dia alguém dizendo: olha, fulano vai dar um grande estudo de 2 reis que não tinham na Bíblia. Para mim, se não está na Bíblia, não me interessa. O que me interessa é o que está no evangelho, que é poder de Deus. Mas querem pegar o evangelho e chocar com as suas filosofias, e chocar com seus historiadores. Historiador não morreu na cruz, filósofo não morreu na cruz, mas o evangelho genuíno, o autor do evangelho, ele morreu na cruz do Calvário, ao 3º dia ressuscitou e me dá vida, e vida com abundância. O evangelho chegou até aqui com ação multiforme da graça do Senhor. É bem verdade que para se ministrar a palavra há uma necessidade mínima de um conhecimento, mas quem causa mudança não é o português daquele que está ministrando, não é o timbre de voz daquele que está pregando, não é a beleza daquele que está falando. O que causa mudança é a palavra processada através do Espírito Santo, que entra no coração do homem, entra no coração da mulher e vai aonde nenhum remédio chega, na divisão da alma e na divisão do Espírito. Eu dou graças a Deus nessa noite, porque fomos alcançados pelo Evangelho da salvação, pelo evangelho que não promete casa na terra, mas promete casa no céu. Do evangelho que não promete ouro na terra, mas promete ouro no céu. Do evangelho que não promete riqueza na terra, mas diz para juntar tesouro no céu. Esse é o evangelho da salvação. Segundo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, vou abrir para nós acompanharmos. No capítulo 1, Paulo escrevendo aos nossos irmãos, que diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Sabe que Paulo começou a ver o abandono do evangelho, porque alguém começou a dizer: olha, Paulo, fulano está tantos anos aqui e parece que não há mudança, porque a mudança de uma prosperidade aos olhos carnais é carro novo, casa nova, roupa nova, dinheiro no banco. Quero ver no dia que morrer. Te amam de paixão. No dia que recebe a notícia que morreu, até quem junto, eu quero ir junto. Mas deu 24 horas, tu vai sozinho, que ninguém vai junto. Aí Paulo começou a perceber: olha, eu estou admirado que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Verso 7: o qual não é outro, mas existe alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Sabe o que é pessoa inquieta? É pessoa sem sossego. Parece que tem uns comichão. O que mais existe hoje é isso, viu? Camarada foi na igreja,
ouviu uma palavra que não agradou, ouviu uma palavra que puxou a orelha, ouviu uma palavra que chamou a atenção, aqui eu não piso mais, aqui eu não venho mais. Inquieto, vai para outra igreja. Aí ele chega lá e ouve uma palavra também que não lhe agrada. Ou seja, cada tempo ele está em uma igreja, tentando encontrar um evangelho. E se ele encontrar um evangelho que promete o que ele não tem na terra, é a porta certa. Olha, mas existem alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo nos dias de hoje está ou não está transtornado? Está transtornado. Pode ver que a maioria das igrejas não tem culto de doutrina. Ei, pastor, tu está atrasado. Culto de doutrina? Usa esse nome ainda? Não tem culto mais de ensino. É só os cultos da vitória, os cultos da campanha. Como diz um certo pastor, barrigudinho de canela fina, crentes não alimentados, crentes empazinados, comem mas não digerem a comida, vivem passando mal. E quando a comida não faz bem, nós temos que vomitar. Mas o evangelho genuíno, verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, pode muitas vezes a palavra descer rasgando, muitas vezes pode descer doendo, dói que nem bezetacil, mas o crente sabe, é cura para a minha vida, é saúde para os meus ossos, é saúde para a minha vida, porque é a palavra da verdade, é a palavra do evangelho, é a poderosa palavra de Deus. Aprove a Deus nós sempre ministramos a palavra da verdade, o evangelho genuíno, o evangelho da salvação. Querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu não me lembro Jesus peregrinando sobre a terra. Tá bom que naquele tempo não tinha carro, mas tinha carroça, tinha cavalo, tinha tenda. Eu não me lembro em Jesus ministrar em nenhum evangelho dizendo: esse é o ano das tendas, esse é o ano das carroças com os cavalos novos. Você já ouviu isso? Não. Eu me lembro ele ministrando: olha, aperta o cinto aí, aperta no último botãozinho, porque nesse mundo vai ter dificuldade, nesse mundo vai ter aflição, nesse mundo vai ter prova, nesse mundo, por causa do meu nome, vão te odiar. Porque Jesus disse: eu vim trazer divisão entre pai e filho, marido e mulher. Por causa do meu nome vos hão de entregar. Isso eu vi Jesus dizer. Está registrado no Evangelho. Glória a Deus. Está registrado na poderosa palavra de Deus. Mas o evangelho que está transtornado, não. Irmão está na luta? Pecado. Irmão está desempregado? Pecado. Irmão está enfermo? Pecado. Irmão está com problema? Pecado. Tudo que você tem é pecado. Dá a impressão que eles são santos, né? Dá a impressão que eles estão num patamar acima. Não, Jesus já me preparou. Mas ele disse para mim: ó, vai ter luta. Mas fica sabendo uma coisa: tenha bom ânimo. E o que me causa o ânimo?
O Evangelho. O que me causa força? O Evangelho. O que me põe de pé? O Evangelho. Chego triste na casa do Senhor, repleto de problema, de dificuldade, com vontade de desanimar. Choro muitas vezes, não é de alegria, é de tristeza, mas vem o Evangelho e diz: ei, aguenta mais um pouquinho, ei, aguenta mais um bocadinho. Como diz o escritor aos Hebreus, o que há de vir, virá e não tardará. Quem processa essas coisas? O Evangelho. Aí eu estou desanimado, as coisas não vão para frente. Ele vai lá e me leva para o profeta Isaías. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. E quando passarem pelo fogo, ele não te queimará. Sabe por quê? Porque o Evangelho é alimento para a minha vida, o Evangelho é alimento para a minha alma. E nessa noite, o que estamos fazendo aqui é propagando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho da mudança para nossas vidas. Para terminar, Paulo vai dizer aos Gálatas no verso 8: mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, amaldiçoado. Presta atenção, Paulo não tirou o corpo dele fora. Olha o que Paulo diz: ainda que nós mesmos, nós está fora ou está dentro? Está dentro. Ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie um outro Evangelho. Porque sabe o que Paulo colocou ele? Porque o único que tem um atributo da imutabilidade, de mudança, esqueci a palavra agora, imutabilidade, né? O único que tem é Deus. Malaquias 3:6: eu, o Senhor, não mudo. Então o Senhor, Ele é imutável. Porém nós mudamos. Pode ver que muita coisa que era pecado no passado, hoje não é. Mas não é no nosso conceito, não é diante das nossas lideranças, não é diante de um outro e novo, atualizado Evangelho. Porque diante de Deus continua sendo pecado. Então Paulo ele diz: olha, ainda que nós mesmos, um anjo vos anuncie outro Evangelho, além do Evangelho que já vos anunciamos. Paulo vai dizer: seja esse Evangelho o quê? Amaldiçoado. Tem tanta gente se alimentando de um Evangelho, irmão, que não é o Evangelho genuíno, que não é o Evangelho verdadeiro, que não é o Evangelho que está dizendo que nós vamos morar. Vou ser repetitivo, que cabe na mensagem. Você perguntava para os crentes de 30, 40 anos atrás: irmão, qual é o teu desejo? Quero morar no céu. Irmão, não vejo hora do arrebatamento da igreja. Por quê? O verdadeiro Evangelho era esse. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou fazer o quê? Vou preparar moradas, e virei outra vez e vos levarei comigo. Hoje não. O Evangelho que transtornaram os planos de vida nossos, parece que nós estamos no tempo da Bíblia. Parece que eu estou falando com Moisés, com Matusalém,
com Adão, que viveram 100 e poucos anos, Matusalém 1000 anos, porque os nossos planos de vida é esse. Sabe por quê? Transtornar o Evangelho, mudar o Evangelho. Mas presta atenção, Paulo diz: olha, se alguém está anunciando outro Evangelho, seja amado. Seja o que? Amaldiçoado. Por quê? Ninguém pode tomar o Evangelho da salvação. Ninguém pode tomar o Evangelho da libertação. As promessas do Evangelho estão de pé. As promessas do Evangelho para o salvo em Cristo Jesus, para aquele que recebeu o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho da mudança. As promessas não estão aqui, as promessas estão lá. As promessas não é aqui, as promessas são lá. É ruas de ouro, muro de cristal. Ele estará lá, Ele vai iluminar todo lugar. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. E qual é o nosso dever? Guardar para nós. Anunciar. Quantas pessoas frustradas. Ai, pastor, eu estou tão frustrado, tão decepcionado com o Evangelho. Com o Evangelho? Mas o Evangelho não decepciona. O Evangelho, pelo contrário, ele tira as decepções da vida e faz uma troca. Olha o que Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados. Não só cansado, fatigado, exausto, oprimido também. E eu vos aliviarei. Quer ter alívio? Se alimente do Evangelho. Quer ter saúde? Se alimente do Evangelho. Quer ter força? Se alimente do Evangelho. Quer ter suas esperanças vivas? Se alimente do Evangelho. Porque este Evangelho é poder de Deus. E ainda hoje ele está de pé para terminar. Colocarão as mãos sobre e os... Olha que coisa maravilhosa do Evangelho. Se alguém chegou enfermo aqui nessa noite, pelo poder do Evangelho, receba a cura em nome de Jesus. Se alguém chegou desesperado nessa casa nessa noite, pelo poder do Evangelho, receba conforto da parte de Deus em nome de Jesus. Se alguém chegou desmotivado nessa noite, pelo poder do Evangelho, receba ânimo em nome de Jesus. Se alguém chegou com pensamento ruim, todos os pensamentos caiam por terra e receba uma mente de Cristo em nome de Jesus. Tudo através do poder do Evangelho. Não é do poder do homem não, viu? É do poder do Evangelho. Curve a sua cabeça. Pai, queremos te adorar por essa palavra nessa noite. Essa palavra fiel, ela é verdadeira. E só estamos aqui por causa do Evangelho. Este Evangelho maravilhoso. Este Evangelho que é poder de Deus. Este Evangelho que entrou, penetrou nas nossas vidas e nos dá convicção, a certeza de irmos morar no céu. Tributamos a Ti, Pai, porque o Evangelho é genuíno. O Evangelho aqui não precisa ser adicionado nada, não. Basta somente lermos a Tua palavra. Ela nos satisfaz, ela preenche a nossa alma, ela nos esclarece, ela abre o nosso entendimento, porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira e é digna de toda aceitação. Muito obrigado por essa noite, Pai, em nome de Jesus.